Hoje é dia de alcançar a misericórdia, a graça e a luz do Senhor sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém, querida igreja? Pegue a sua Bíblia, você que a trouxe, abra na terceira carta de João, terceira epístola de João. As nossas crianças podem ir lá para o salão violeta, onde vão ser ministradas hoje pela tia Rafaela e pelo tio pastor Ramilson. Pastor Ramilson perguntou para mim, para a pastora Rose, quando que eu vou voltar a ministrar para as crianças? Eu falei que quando a Manuela estiver na classe. Que bênção termos o time pastoral comprometido com as nossas crianças. E aí eu quero aproveitar e falar para os pais de adolescentes, ou responsáveis aqui pelos adolescentes, amanhã, simultânea às células, nós teremos uma reunião. E essa reunião será com os pais dos adolescentes, os avós, os tios dos adolescentes, aqui no Salão Violeta. Então amanhã às 19h30, uma reunião onde o time pastoral vai ministrar uma palavra para você pai, para você mãe. Especificamente, essa semana que terminou ontem, eu estava fazendo meus exercícios, correndo, e começou a chover, e Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, e Deus começou a falar algumas coisas sobre os nossos adolescentes, sobre o momento que a gente está vivendo. Ô Ideon, eu nunca tinha pensado nisso que Deus começou a ministrar ao meu coração. Eu queria amanhã compartilhar isso com você, pai e mãe de adolescente. Convoco você para as 19h30 amanhã. Então nós cuidamos das crianças, cuidamos dos adolescentes, cuidamos dos adultos, cuidamos da terceira idade, amém, Marcina? Cuidamos da terceira idade, glória a Deus por isso. Terceira epístola do apóstolo João. E ele escreveu especificamente para um amigo dele, um cara muito crente, chamado Gaio. O presbítero, no caso João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho, ou pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Quem recebe, diga eu recebo. Ih, fraco. Quem recebe, diga eu recebo. Em nome de Jesus. Se assente, querida igreja. Todos nós que temos um pouquinho de tempo de evangelho, a gente vai se lembrar que há alguns anos e mais, talvez algumas décadas, varreu o Brasil, e ainda nós sofremos o reflexo disso, aquilo que nós ficamos conhecendo como o evangelho da prosperidade. E quando a gente vai fazer um levantamento sociológico e até da questão política que o Brasil viveu nas últimas décadas, a gente vai se lembrar que na década de 70, quando o governo militar tomou algumas decisões, fechando o Congresso, estabelecendo coisas que eram contra aquilo que se convencionou chamar de democracia, surgiu um movimento quase que de rebelião dentro das igrejas, inclusive na igreja católica, chamadas comunidades eclesiais de base na igreja católica, chamado de teologia da libertação. A teologia da libertação que varreu a América Latina nos anos final dos anos 60, 70, foi no momento em que o nosso país e nações vizinhas viviam debaixo de um período, às vezes, de opressão de governos. A gente conhece, por exemplo, no Chile, na Argentina, quanta gente foi morta por causa, no Brasil também, mas proporcionalmente nesse país, o número de mortes foi muito maior. E no Brasil, algumas igrejas, inclusive a igreja metodista, sofreu nas suas faculdade de teologia, aquilo que se convencionou chamar na época de teologia da libertação. Era uma tentativa de usar o evangelho para buscar a libertação da opressão que o movimento político da época estava inserindo.
Com o advento da redemocratização, a teologia da libertação meio que perdeu espaço, ou a sua mensagem, pastora Rose e Marília, ficou meio que desatualizada. E aí, Richard, chega aquilo que nós começamos a chamar de evangelho da prosperidade, ou teologia da prosperidade. Por quê? O discurso, Eduardo, que você tem de ser rico, que o evangelho quer que você seja próspero, que o evangelho, então, pegou um momento que o povo estava saindo de série de dificuldades, começando a, quem sabe, desenvolver a ideia do capitalismo, a ideia de você trabalhar, da meritocracia, e aí esse evangelho, ou a forma de olhar esse evangelho, Léo, começou, Ju, a ser divulgado e ficou conhecido como a teologia da prosperidade, ou o evangelho da prosperidade, que era a ideia que se você tem fé você não adoece, se você tem fé você fica rico, se você está pobre é porque você não tem muita fé, está em pecado. E essa ideia, Karine e Lucas, ela em muitos lugares prevalece até hoje. Tem igrejas que dizem que se você crê em Jesus, você não precisa de médico. Nós somos completamente contrários a esse entendimento bíblico. Nós cremos que Deus usa a medicina, mas como a medicina ainda não se descobriu tudo o que pode, a medicina tem limites, então Deus continua tendo poder para ir além da medicina. Mas por causa desses excessos, o que aconteceu? A gente começou a ter aversão a essa palavra, Darcy, Elma, José, prosperidade. Quando fala de prosperidade, a gente arrepia. Cláudia, quando fala de prosperidade, a gente fala, isso não é de Deus. E queridos, eu fui pesquisar em alguns dicionários o que significa a palavra prosperar. Prosperidade não é sinônimo de riqueza. Para muitos o é, mas é uma visão distorcida. Prosperidade, segundo os dicionários, quer dizer o seguinte: ir em aumento, aumentar pouco a pouco, progredir, desenvolver, melhorar, dar bom resultado, correr bem, ser favorável. São sinônimos para a ideia, de prosperidade. Então, se prosperidade é isso, Marina, Rogério, a gente precisa falar sobre isso. Se prosperidade é ir aumentando pouco a pouco, é progredir, é desenvolver, é melhorar, é dar bom resultado, eu quero ser próspero. Você quer também? Meu irmão Jonas, infelizmente, existe uma máxima no mundo da teologia dizendo que toda heresia começou com uma ortodoxia. O que quer dizer isso traduzindo para nós? Heresia quer dizer caminho torto. Ortodoxia quer dizer caminho reto. Então todo caminho torto começou com caminho reto. No começo era retinho, mas aí deu uma desviadinha de meio ângulo, e mais meio ângulo, e aí Alexandre, Ju, lá na frente, o caminho está errado. Então todo caminho torto começou com caminho reto. Tudo aquilo que hoje é heresia, pelo menos a maioria das coisas, um dia foi uma coisa boa. David, Keide, a prosperidade também. Prosperidade é bíblico, prosperidade é de Deus. Deus quer que a gente seja próspero. Todavia, no entanto, distorceram o significado da palavra prosperidade. E hoje prosperidade, Julinho e Valesca, é algo que gera um temor ou cheira heresia. E aí quando eu venho para a Bíblia, olha o que o apóstolo João, o presbítero, o supervisor, o episcopo, o bispo João, ele está falando para o Gaio: Gaio, eu estou muito feliz pelo testemunho que eu tenho ouvido de você. Gaio, eu estou muito feliz porque chegou até minha notícia que você está prosperando. E eu oro para que você continue prosperando, assim como a tua alma tem prosperado. Atente para isso. Ele está falando que o padrão, verso 2, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então a referência de prosperidade para nós não é financeira. Aliás, o João está falando, olha, eu quero que você prospere. Olha aqui, por tua prosperidade, por tua saúde, assim como a tua alma é próspera. O padrão,
A referência de prosperidade para nós não é se você tem muito dinheiro no banco, mas é se você tem prosperado na sua alma, no seu espírito, naquilo que é a nível da fé, naquilo que é abstrato. Hoje em dia, a gente olha para a pessoa que é próspera pela marca do carro. E diga-se passagem, aqui em Goiânia, o povo gosta de ter carro chique. Eu tenho um sobrinho que quando ele vem para cá, ele fica encantado. Ele para no semáforo e fala: tio, olha a marca desse carro. Tio, o dia que ele viu um Camaro amarelo aqui em Goiânia, ele quase surtou. Queridos, infelizmente, em alguns lugares, a medida da prosperidade é pela conta bancária, pela marca da roupa, pelos carimbos no passaporte, pelo lugar onde a gente tem a casa, infelizmente. E não quer dizer que isso não devamos ter, mas o padrão não está nisso. Um dia, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Um dia perguntaram, Jesus estava pregando, e um rapaz chegou para ele e falou: Jesus, o senhor pode resolver um problema que eu estou tendo com meu irmão, na divisão da nossa herança? Ô Lemuel, Raquel, olha só, o camarada chega para Jesus para ele resolver um problema financeiro. E quem de nós já não orou para Deus resolver um problema assim? Eu já preguei aqui que eu oro até para Deus arrumar vaga de estacionamento. Eu falo que tem vaga para o idoso, tem vaga para pessoas com deficiência e tem vaga do crente. O problema é quando a vaga do crente está ocupada por um crente que chegou antes, aí às vezes você fica sem. Mas eu não vejo nada de errado de orar por isso. Mas não é isso que mede que Deus está me abençoando. Não é isso que mede que eu estou sendo próspero. E aí alguém chegou para Jesus em Lucas capítulo 12 e falou assim: o senhor pode resolver essa pendência, essa briga com o meu irmão por causa da herança? Sabe o que Jesus respondeu para ele no verso 15 de Lucas 12? Olha aí, Lucas 12, 15. O João Pedro vai projetar para nós. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, querida, a minha prosperidade não é medida pelos bens que eu possuo, porque se assim o fosse, Jesus daria uma aula para aquele camarada, faria uma divisão muito equalitária da herança do camarada. Não, ele nem entra no mérito. Ele falou: olha, eu não fui chamado para dividir a herança de vocês, não. Eu quero que vocês aprendam o que significa a verdadeira prosperidade e a vida daqueles que são discípulos e discípulas que me seguem. Então, caminhando aqui para a gente já entrar para um outro texto que eu quero refletir rapidamente com você. Prosperidade é algo bíblico, é crescer. Deus quer que a gente cresça. A Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria e graça diante das pessoas e diante de Deus. Tudo que cresce, tudo que é bom cresce, preste atenção, tudo que é saudável cresce. Tem coisas que são doença e cresce também. Nem tudo que cresce é porque é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Vou repetir, por exemplo, um tumor não é uma coisa boa e ele cresce, mas tudo que é bom cresce, tudo que é bom é de Deus, desenvolve. Isso é uma das definições para prosperar. Então hoje, eu não quero falar do evangelho da prosperidade, mas eu quero falar da prosperidade do evangelho. Captou a diferença? O evangelho da prosperidade é quanto que eu tenho no banco cada vez mais, é sinal que eu sou mais abençoado. Mas eu quero falar da prosperidade do evangelho, o evangelho crescendo na minha vida e na sua, o evangelho crescendo no conhecimento meu e seu das coisas de Deus, o evangelho crescendo para que cada vez mais a minha intimidade com Deus seja um referencial. Então não se trata de evangelho da prosperidade, mas se trata, Marcina, da prosperidade do evangelho. O evangelho tem sido próspero na sua vida? O crente que você era há 2 anos, prosperou? O tempo que você lia a Bíblia, a forma como você se relacionava com Deus há 1 ano, é igual hoje? Se é, não está prosperando. E aí, para ter pastor, então se a prosperidade não é medida pelos bens, como que eu vou saber se eu estou sendo próspero? Abra no Salmo número 1. Eu rapidamente quero discorrer sobre esse salmo, nessa perspectiva do crescimento, da prosperidade. Olha o Salmo número 1,
ele é um salmo, mesmo assentado com toda a reverência. O Cristiano, Kailene, olha o que está escrito no Salmo número 1, eu vou ler rapidamente a partir do verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A outra tradução, a corrigida, fala: tudo quanto ele faz prosperará. Então atente para isso. Como que eu posso prosperar? Como que eu posso ser bem sucedido? Como que o evangelho pode prosperar na minha vida? O Salmo número 1, que certamente Jesus estava em mente quando ele citou para aquele homem que pediu para Jesus dividir os bens dele de forma equânime. O texto nos diz que o Salmo número 1 nos dá referência. Então, quantos querem ser prósperos aqui em espírito, alma e corpo? E o certo é nessa lógica. Primeiro espiritualmente, alma, corpo, financeiramente, eu quero prosperar. Você quer também? Deus não nos chamou para viver pobres em qualquer área da vida. Deus quer que nós sejamos ricos. Agora, a riqueza de Deus não se mede com os valores humanos. Gente, ouro para nós aqui é caríssimo. Ana, ouro para nós vale muito, vale ouro. Ouro no céu vai ser pisado. No céu o ouro vai ser asfalto. Sabe o que quer dizer isso? Que o padrão do céu, a escala de valor do céu é uma. Ô Maria Rita, aqui é outra. Então qual é o padrão que nós podemos medir e buscarmos prosperidade? Olha aí no Salmo número 1, o verso número 1. Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem ou a mulher que não andam no conselho dos ímpios. Quem quer ser próspero, que diga amém. Primeira dica: prosperar é dispensar a opinião do ímpio. Prosperar é não se preocupar, e hoje de manhã nós ouvimos isso aqui no culto com a mensagem da pastora, é não se preocupar com o que os outros vão achar, e sim com o que Deus pensa. Sabe o que significa a palavra ímpio? Ímpio quer dizer sem pio, ímpio, e o pio vem de piedade. A palavra piedade no latim quer dizer relacionamento com Deus. Por isso que o nome que alguns papas escolhem para si é Pio. Pio X, Pio XII, por quê? Porque a palavra pio quer dizer aquele que se relaciona com Deus. O ímpio é o que não precisa de Deus, ou pensa que não precisa. O ímpio é aquele que acha que Deus já está ultrapassado. O Eliana, o ímpio é aquele que acha que Deus nós estamos vivendo hoje o pós-cristianismo, e Deus hoje é um mito que não tem mais espaço. Quem pensa assim é ímpio. E quem quer prosperar, dispensa o conselho do ímpio. Quem quer prosperar, não está preocupado se vai conseguir mais seguidores na internet. Quem quer prosperar, não está preocupado com o que o povo que da escola, da faculdade, ou do trabalho, ou da família, que são ímpios, definem a nossa agenda. Então, para que o evangelho prospere na minha vida e na sua, eu não posso ficar preocupado com a opinião do ímpio, porque o ímpio é aquele que dispensa Deus da sua vida, e uma pessoa que dispensou Deus da vida, que contribuição ela pode dar para mim? Quem está entendendo isso, diga amém. Segunda coisa, verso número 1, não se detém, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores. Quem quer prosperar, não pode optar pelo pecado. Qual que é o caminho dos pecadores? É o caminho da desobediência, é o caminho do mais fácil, é o caminho que está todo mundo fazendo, é o caminho que não tem problema. Esse é o caminho errado. E Deus está falando através da palavra no Salmo número 1 para mim e para você. Você quer que o evangelho prospere na sua vida? Então não se detenha no caminho dos pecadores. Susana Wesley,
que foi uma mulher de Deus que viveu no século XVIII, mãe de um pastor chamado John Wesley, que Deus usou para começar um movimento que virou a nossa igreja. Ela dizia o seguinte: tudo aquilo que dificulta a nossa percepção de Deus é pecado. Vou repetir. Tudo aquilo que dificulta a minha percepção de Deus é pecado. E o texto nos diz que prospera aquele que não para no caminho dos pecadores. Lembra do Salmo, se não me falha a memória, é o 72. Que o salmista falou assim: eu estou olhando para o povo que não serve a Deus, que está vivendo uma vida de qualquer jeito, e eles estão prosperando. Aí ele fala uma hora, ele fala, só de eu pensar isso, já comecei a entrar em parafuso, até que eu vi o fim deles e olhei para a casa do Senhor. Querido, querida, não olhe para aquilo que os pecadores têm feito. Se todo mundo está fazendo, eu lembro que uma fala da minha mãe em casa é: você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, mas não tem problema, não interessa, eu quero prosperar na minha vida, e para eu prosperar na minha vida, eu não posso fazer o que todo mundo faz, porque o que todo mundo faz é pecado. E eu e você precisamos viver a contracultura. Querido, ser igual a todo mundo não tem graça nenhuma. Quando a graça está presente na nossa vida, a gente é diferente. Quantos querem prosperar, querem que o Evangelho prospere na sua vida? Diga amém. Primeiro lugar, dispense conselho de quem não serve a Deus. Segundo lugar, não opte, não faça opção pelo pecado. Terceiro lugar, verso 1, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou perguntar para a pastora Rose, que é a teóloga mais recente aqui nossa. Pastora, tá bom, então não vou perguntar. O que é escarnecedor? É uma palavra difícil. Ô Maristela, você que é professora, escarnecer. Eu vou tentar responder de uma forma bem prática para você e um tanto quanto simples para a gente entender. O urubu, quando come carniça, ele está escarnecendo. Escarnecer, de uma forma bem objetiva para a gente entender, é comer resto de carne, é comer coisa podre, em putrefação. Comer uma picanha no ponto, bem passada ali, isso não é escarnecer, isso é bom gosto. Mas comer uma carne ultrapassada. Esse dia a gente fez uma lasanha em casa, né, Keila? E aí sobrou um pedaço, que ela fez bastante, sobrou. Eu embalei ali com aquele plástico e deixei na geladeira. Só que no outro dia aconteceu uma coisa, no outro dia aconteceu outra coisa, e aí alguém trouxe comida, a gente comeu fora. Só sei que acho que no quarto dia eu abri a geladeira, eu vi aquela lasanha, falei: bem, essa lasanha. Falei: não, agora não mais, agora está na hora de jogar fora. Me deu uma dó, aquela lasanha, eu estou falando, está salivando a minha boca. Deixa eu engolir aqui. Queridos, às vezes tem carne que você acha que é saborosa, tem carne que enche os seus olhos, mas é carne estragada. E escarnecer é ficar se alimentando de carne estragada. E carne estragada pode ser sinônimo de pecado. A Bíblia fala que é uma luta entre a carne, pecado, e entre o espírito, as coisas de Deus. E quem escarnece se alimenta da carne. Quem escarnece se alimenta do pecado. E tem muita gente se alimentando de pecado. Quantas vezes eu e você vibramos com o pecado alheio? Eu não acho errado assistir série. Eu não acho errado você investir tempo em coisas assim, desde que não substitua e nem preencha aquilo que é mais importante, o seu tempo com Deus. Mas eu estou assistindo uma série, hoje saiu um novo episódio, Tulsa, com o Sylvester Stallone. Está assistindo, Léo? Queridos, o cara é um gangster, o cara é um assassino, e a gente torce para dar certo. Ô Mário, a gente torce para a pessoa que está adulterando, mas é uma pessoa legal, o pecado dela não ser descoberto. Isso eu estou falando de filme, mas quantas vezes na prática, na vida real, a gente se alimenta do pecado? E Deus está falando pelo salmista para mim e para você: quer prosperar?
não se assente na roda dos escarnecedores. Está conversando com alguém, começaram a fazer fofoca, começaram a falar do pecado do outro. Ah, meu irmão, sai dessa roda, porque é a roda de gente que come carne estragada. Nós estávamos na reunião dessa semana do time pastoral, que a gente se reúne pelo menos uma vez por semana, na segunda-feira, falando sobre isso. Eu louvo a Deus por esta igreja. Quem louva a Deus por esta igreja, diga amém. Eu louvo a Deus por esta igreja. Sinto uma falta quando eu estou aqui hoje de manhã. Ontem eu e a Solange estivemos em Caldas Novas, falando no encontro de casais, lá da igreja central de Uberlândia. E hoje de manhã eu não estive aqui, mas eu fiquei sabendo que o culto foi uma... Alguém veio de manhã aqui? Que alguns vieram, mas a igreja estava lotada, tinha gente na galeria, foi uma bênção a palavra da pastora Rose, tudo o que aconteceu foi de Deus. Eu amo estar nessa igreja, e quando alguém se sente, vem e entra e percebe como é gostoso, e uma das coisas que me fazem amar essa igreja, e me sentir muito à vontade, é que essa igreja não tem escarnecedores. Ah, pastor, não, eu estou falando de forma geral. Se você sabe de alguém, pode ser você, então fique esperto. Mas, queridos, fofoca não prospera aqui. Esses dias, nós fomos comentar com alguém sobre uma situação, a pessoa falou assim, eu não estou sabendo disso. E nós nos alegramos, porque falamos, não vazou essa notícia, não virou fofoca. Então, querido, essa igreja não pode ter, e se você observar, repreenda em nome de Jesus, se não resolver, você vem falar com a gente, não pode ter roda de escarnecedores, não pode ter grupo que a gente fica se alegrando com o problema do outro, se alegrando com a dificuldade do outro, talvez até para falar, está vendo, eu tinha razão. Não, meu irmão, quem quer prosperar aqui, diga amém. Prosperar espiritualmente, prosperar emocionalmente, prosperar como família, prosperar como ministério, prosperar financeiramente. Quem quer prosperar, diga amém. Eu creio na prosperidade do Evangelho, você crê também? Então, em primeiro lugar, dispense o conselho de quem não serve a Deus. Segundo lugar, não faça opção pelo pecado. Terceiro lugar, não se alimente do pecado dos outros, da carne dos outros. Olha o verso 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Onde está o nosso prazer? Lembra da história de Balaão? Algumas pessoas falam assim, eu não entendo Deus deixou Balaão ficar à vontade para amaldiçoar o povo, e depois Deus colocou a mula lá para ver o anjo e falar que Balaão estava errado. Queridos, tem um detalhe do texto de Balaão que revela tudo. Balaão chega para o rei Balaque, que estava contratando ele com muitos presentes para amaldiçoar o povo, já que o rei Balaque sabia que a questão era espiritual. Cadu, o Giovanni, o texto nos diz que o Balaão fala assim, vocês sabem que eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Ele estava vendo aquele monte de presente, e ele estava encantado com aquela prosperidade financeira, e ele fala, Deus, o senhor tem certeza? Aí Deus fala, então faz o que você quiser. Mas qual que é o problema? O Balaão queria, mas ele era inteligente, e ele sabia que não podia. Ele não tinha prazer na obediência a Deus. Está entendendo isso, Cristiano, Chaine? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Eu preciso me apaixonar pela palavra de Deus, eu preciso sentir prazer, e eu não sei você, mas quando eu venço algumas tentações na minha vida, eu tenho mais prazer do que se eu estivesse fazendo aquilo que a tentação me oferecia. O prazer tem de estar em obedecer, o prazer tem de estar em conhecer a palavra, o prazer tem de estar em conhecer a intimidade do Senhor. O Salmo 25 fala isso, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus fará conhecer a sua aliança. Oliane, a gente precisa ter prazer, ler a palavra não pode ser um peso. Pastor, mas e se eu não gosto? Aprenda a gostar. Eu aprendi a gostar da Solange. Me lembrei lá no encontro em Caldas Novas, vou repetir. Em 1980, o pastor Olavo assumiu a igreja de Vila Joaquim Inácio, minha igreja de origem. Eu estava afastado do evangelho naquele tempo. E aí um dia eu estava na Avenida Francisco Glicério, lá em Campinas, subindo do lado da rua, eu e meu irmão. O meu irmão ia umas vezes a mais na igreja do que eu.
e o meu irmão viu a Solange do outro lado da rua. Está vendo aquela moça lá? Eu bati o olho, dei uma medida nela. É a filha do pastor, do novo pastor. Foi a primeira vez que eu vi a Solange na minha vida. Depois que eu me converti, ô Belônio, voltei para a igreja, eu aprendi a amar a Solange. E não é difícil de amá-la. Eu aprendi a amar. Você precisa aprender a amar a palavra de Deus. Não é difícil, é mais fácil amar a palavra de Deus que amar a Solange. Querido, querida, prazer é uma coisa que você desenvolve. Eu não sei por que falaram isso, Solange. Foi você que falou? Eu não ouvi. Queridos, prazer é uma coisa que a gente desenvolve. Eu aprendo a gostar de carne. Eu aprendo a gostar de bife de fígado. Não aprendi ainda, mas eu aprendo. Quem gosta de bife de fígado aqui? Está vendo? Esses que levantaram a mão que gosta de bife de fígado, gosta de quiabo? Pronto, está vendo? Aí, ô gente, se você gosta de quiabo, você não vai ter prazer na lei do Senhor. Está entendendo? Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Mas como que eu vou aprender a ter prazer na Bíblia se eu não leio? Como que eu vou aprender a ter prazer na palavra do Senhor se eu não bebo dela? Quando o salmista fala assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Olha o verso 3. Querido, pensa num rio que você conheceu em algum lugar, numa catarata, pensa aí. A água está jorrando lá agora. Pensou naquele rio lá? Naquela catarata, naquele corguinho? A água está jorrando lá, não tem ninguém. Talvez esteja escuro lá. Talvez esteja um silêncio absoluto. Mas a água está jorrando lá. Está entendendo? A água não jorra só quando você chega, alguém aperta o botão e começa a jorrar. Não, não é igual essas escadas. Agora no Brasil tem, mas é a primeira vez, eu e a Solange, em 1995, Deus nos abençoou com uma viagem para Israel, e depois na volta a gente ficou uns dias na Europa, e a gente estava na França, lá em Paris, e tinha lá um monumento lá, muito bonito, e a gente foi visitar um monumento, tipo um shopping grande, e aí tinha escada rolante, um monte de escada rolante para subir lá no último andar, e a gente chegava na escada rolante, estava parada, falava, não é possível, gente. Aí a gente saía, subia um lance de escada, quando estava no segundo lance, a gente olhava alguém subindo na escada rolante, vamos para lá, chegava lá, a escada estava parada de novo, a gente não sabia que tinha de pôr o pezinho, porque acionava, ela não ficava rodando 24 horas sem ninguém, não tem ninguém, ela para, alguém pôs o pé, ela volta a funcionar. Aquele que tem a sua vida junto ao ribeiro das águas, a água está passando quando você está dormindo, a água está passando quando você está fazendo qualquer outra coisa e lembrando dela, a água está te alimentando, a água está te limpando, a água está saciando a tua sede, a água está hidratando a sua vida, mesmo quando você não está nem tendo noção disso. O seu prazer está na lei do Senhor, ô Vitor Hugo, e na sua lei você medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada, não é um vaso, que um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está acolá. Não, está plantado junto ao ribeiro das águas. Quem está entendendo isso, diga amém. Quantos querem que o evangelho prospere na sua vida e que assim você vai ser de fato próspero? Digam amém. Então, em primeiro lugar, dispensa o conselho de quem não conhece a Deus. Segundo lugar, faça opção por não pecar. Terceiro lugar, não se alimente do pecado dos outros, da carne dos outros. Quarto lugar, busque a solução na palavra de Deus, nos princípios da palavra. E por fim, o verso 3 fala, ele é como árvore que no devido tempo dá o seu fruto. Podia estar escrito assim, ele é como árvore que dá o seu fruto. Algum problema? Minha irmã Nair, imagine se o verso 3 tivesse escrito assim, ele é como árvore que dá o seu fruto. Talvez não mudasse muito o enredo, talvez a gente, Oceli, não ia nem perceber, mas o salmista fez questão de colocar que tem o devido tempo, e o devido tempo não é o devido que eu julgo, mas é o tempo de Deus, e o tempo de Deus na língua grega não é cronos. Cronos, na mitologia grega, era uma deusa que cuidava do tempo dos homens.
E a deusa que cuidava do tempo de Deus, dos deuses, era Kairos. Então a gente pegou essa nomenclatura da mitologia grega, e nada de errado contra isso, e trouxe para o nosso contexto. E relógio é cronos, cronologia, cronômetro. E o tempo de Deus é Kairos, é o tempo devido. E sabe quanto que a gente vai prosperar? No tempo de Deus. A minha parte é não andar no conselho dos ímpios, a minha parte é não me deter no caminho dos pecadores, a minha parte é ter prazer nas coisas de Deus e conhecer para desenvolver prazer de obedecer. A minha parte é aguardar o tempo e o momento de Deus. Tem diversas frutas que têm o seu período de desenvolver diferente. Alguém já disse que quem planta tâmaras não vai colher frutos, porque uma tâmara até chegar na idade adulta demora décadas. A gente precisa entender que o tempo de germinar, de florescer, de frutificar é de Deus, mas a minha parte é cuidar. A minha parte é tirar os espinhos, a minha parte é não deixar o conselho dos ímpios prevalecer, a minha parte é resistir ao pecado, a minha parte é ter prazer na lei do Senhor, e no devido tempo, Deus vai fazer a sua vida prosperar. Quem entende isso, diga amém. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Talvez você não esteja ainda vendo o tempo de Deus na sua vida. Prosperar é entender o tempo de Deus. Olha para mim aqui um pouquinho, deixa eu te falar algo. Prosperar é entender o tempo de Deus. Porque quando eu olho para as circunstâncias e eu penso que as coisas não estão caminhando conforme as minhas necessidades, eu não entendo o tempo de Deus. Então prosperar é entender o tempo de Deus, e o tempo de Deus não é medido por calendário, por cronômetro, por relógio. O tempo de Deus não é medido por segundo, por milésimo de segundo. O tempo de Deus é eternidade. A palavra eternidade no grego é aeon, e a palavra eternidade quer dizer ausência de tempo. Ô Paulo, Érica, eternidade quer dizer que não existe tempo. Não tem tempo. Como que vai chamar esse negócio que não tem tempo? Eternidade. Então eternidade, Rony, é não ter tempo. Se não tem tempo, Deus não está atrasado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, fora do tempo. Então, querido, para de achar que Deus está atrasado. Pastor, mas por que Deus ainda não resolveu? Porque a palavra tempo para Deus, o tempo nosso, é sinônimo de propósito. O tempo de Deus é de acordo com o propósito que Ele tem. Está escrito em Eclesiastes, que há tempo para tudo, de acordo com o propósito. Romanos capítulo 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, querida, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo para mim e para a sua vida. E o propósito de Deus é que a gente cresça. O propósito de Deus é que a gente vá aumentando. O propósito de Deus é que a gente prospere. E essa prosperidade é no relacionamento marido e mulher. Vou falar da Solange de novo. Eu e a Solange namoramos há 43 anos. E o meu amor por ela tem prosperado. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus. Eu sou pastor há 31 anos. E o meu ministério tem prosperado. Se você fosse minha ovelha há 30 anos, talvez você não estivesse mais aqui. Eu tenho algumas ovelhas que até hoje estão. Mas você não imagina quanta coisa eu tive de dar cabeçada e aprender. Por quê? Porque nesses 31 anos eu estou prosperando. Você tem prosperado como profissional? Você tem prosperado como estudante? Você tem prosperado como filho? Como mãe? Como pai? O Evangelho pode fazer com que a gente prospere. A prosperidade do Evangelho faz toda a diferença na nossa vida. Agora, já que você ficou em pé, o último detalhe desse texto. O texto fala que no devido tempo dá o seu fruto. E o fruto, ele tem um ingrediente dentro dele que se chama semente. E o ciclo recomeça quando eu colho o fruto. E dentro do fruto tem uma semente. E aí eu começo novamente a semear. E aqui eu não estou falando de dinheiro somente.
mas eu estou falando que é um princípio da palavra de Deus. E está escrito na palavra de Deus que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Se você semear tempo na vida das pessoas, você vai colher qualidade de tempo das pessoas na sua vida. Se você semear atenção nas pessoas ao seu redor, dando atenção, dando ouvido e se preocupando com elas, você vai colher isso na sua vida. Se você semear coisas boas, se você semear a sua casa como um lugar para acolher pessoas, células, você vai colher bênçãos na sua vida. Agora, se você semear falta de tempo, se você semear dúvidas, se você semear falácias e falsidades, o que você vai colher? Essas coisas. Então, prosperar é entender o propósito da semeadura. O salmista, quando fala assim, olha, no devido tempo vai dar o fruto, e o fruto tem dentro semente, e a semente é uma decisão que você toma: vou comer tudo ou vou separar? Conta essa história de uma região desértica que tinha um único poço, e esse poço era muito fundo. Ele tinha uma manivela no sistema manual ali, manivela, né, de uma engrenagem de ferro para conseguir ir até o fundo e trazer água. E quando as pessoas chegavam ali para saciar a sua sede, correndo o risco de morrer no deserto, o balde estava cheio d'água, e embaixo tinha uma cartinha, um aviso escrito assim: beba dessa água, mas deixe o balde cheio, porque essa manivela só funciona quando você jogar água nela. Então, se eu chegasse lá morto de sede, e visse aquele balde e bebesse aquele balde, a máquina não ia funcionar para eu beber mais. Então o que eu precisava fazer? Chegando ali, eu pego aquela água, derramo na engrenagem, estou com sede, mas eu preciso semear. Eu derramo na engrenagem, a engrenagem volta a funcionar, eu sacio a minha sede, antes de ir embora, eu tenho de deixar o balde cheio. Entendeu? Às vezes a gente não está preocupado em semear, a gente quer matar a nossa fome e a nossa sede, e a gente come tudo, bebe tudo. Amanhã a gente vai morrer de fome, e quem vai passar depois dali também vai morrer de sede. Fecha os seus olhos, olha para o teu coração, eu estou olhando para o meu. Você que está online, você que está vendo essa gravação, você que está aqui. Quando eu orei para que Deus mostrasse a palavra dele, eu tive certeza dessa palavra. Havia outros temas que eu poderia abordar aqui hoje, mas eu tive certeza desta palavra. A convicção no meu coração que pelo menos uma pessoa precisava ouvir isso. E uma dessas pessoas sou eu mesmo. Mas talvez Deus não quisesse desperdiçar esse tempo só comigo. Talvez você seja uma pessoa que podia prosperar mais. Talvez você seja uma pessoa que o teu casamento poderia prosperar mais. Talvez você seja essa pessoa que a tua família, o teu ministério poderiam prosperar mais. Mas talvez você não está tendo prazer na lei do Senhor. Você não está descobrindo as coisas maravilhosas da palavra para se apaixonar por ela. Talvez você está preocupado com a opinião do ímpio, com o pecado do iníquo. Ah, querido, querida, essa noite Deus quer que a gente saia daqui entendendo que há uma prosperidade para o Evangelho. E Deus quer que eu e você desfrutemos disso. Senhor Deus,
Aquilo que eu entendi ser a tua palavra, eu procurei transmitir. Aquilo que eu entendi ser a tua mensagem, eu procurei, Pai, entregar. Mas as minhas limitações impedem de acessar o coração do meu irmão e da minha irmã. Então, Deus, eu oro para que o Senhor agora revele. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor agora transmita graça. Eu oro, ó Deus, para que o teu Espírito Santo faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, dá crescimento, dá prosperidade para esta vida, Pai, que essa vida rompa o marasmo, que essa vida rompa, Deus, aquilo que está virando rotina, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, que nós possamos experimentar o novo do Senhor, e possamos consagrar a nossa vida, e que Deus haja um crescimento em todas as áreas, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. O altar está aqui, o Ministério de Oração está preparado para interceder por você. Enquanto o Ministério de Louvor canta ao coração do Pai, o altar é o lugar de você consagrar a sua vida e falar assim: Deus, eu quero prosperar, eu quero ter condição financeira, eu quero ter condição emocional, eu quero ter condição familiar, espiritual, eu quero prosperar, eu quero que a tua palavra cresça na minha vida. E eu quero isso, Pai, para cumprir o teu propósito. Eu quero isso, Deus, para semear na vida financeira, semear na vida emocional, semear nos relacionamentos. Pai, dá-me essa bênção em nome do Senhor Jesus. Se você quer fazer essa oração, o altar está aqui para mim e para você em nome de Jesus.